Podemos confiar em jornalistas? Perguntar não ofende. Sou Mariano Sena, falando de Berlim, na Alemanha. Hoje é 6 de junho de 2022. Acabo de assistir a entrevista, 3 horas de entrevista, do agora ex-embaixador da Ucrânia na Alemanha, Andrei Melnik. Foi entrevistado pelo jornalista Thilo Jung. Marquem esse nome, Thilo Jung. Um rapaz especialmente inteligente e perspicaz. A entrevista, como eu já disse, tem 3 horas e tratam diversos pontos. Na primeira hora, na 1 hora e 43 minutos da entrevista, o Thilo Jung pergunta para o embaixador Melnik sobre a figura de Stepan Bandera. Melnik visitou o túmulo de Stepan Bandera, que está enterrado na Alemanha, e prestou homenagem à Bandera. Tentou explicar por que tinha prestado homenagem, dizendo que Bandera é visto como um herói na Ucrânia. Palavras do embaixador, agora ex-embaixador da Ucrânia na Alemanha, Andrei Melnik. Bandera é um herói na Ucrânia, pois foi um lutador da liberdade. Foi dos principais incentivadores da independência da Ucrânia, ou da criação do Estado ucraniano. Ao que o jornalista Thilo Jung continuou perguntando e citando historiadores não só alemães, internacionais, colocando a seguinte questão: Bandera é considerado um dos... pregava o socialismo transnacional. Tinha como suas principais inimigos, considerava como inimigos os judeus, os russos e os poloneses, seus principais inimigos. Ele, seu movimento ultranacionalista da Ucrânia, é apontado sempre como sendo responsável pelo assassinato de 800 mil pessoas durante a Segunda Guerra. Bandera e suas milícias eram aliados como unha e carne dos alemães nacionais socialistas e dos italianos fascistas. Tudo bem, era antissoviético, mas uma coisa explica a outra? Perguntar não ofende. Após a entrevista foi dada 3 dias atrás, o embaixador se enrolou de tal forma na sua tentativa de explicar o que já havia confirmado. Stepan Bandera é considerado na Ucrânia um herói nacional. Se enrolou de tal forma na sua explicação que 2 dias depois da entrevista, o governo de Volodymyr Zelensky em Kiev o chamou de volta a Kiev. Ele não é mais embaixador na Alemanha. Agora ocupará um cargo administrativo no Ministério das Relações Exteriores em Kiev. Durante a entrevista tem outros pontos bastante interessantes, que Melnik coloca uma coisa assim: das pessoas mais simpáticas que ele encontrou na Alemanha são os representantes das indústrias de armas. Ele diz assim: eles entendem a nossa situação, as nossas necessidades e nos recebem de coração. Palavras do ex-embaixador da Ucrânia na Alemanha, que acaba de perder o seu cargo por uma declaração impensada a uma pergunta de um jornalista inteligente. Basta isso para pegar essas narrativas que nos escapam. Ele ainda falou assim, que os representantes da indústria de armas são flexíveis com os pagamentos, prolongam prazos, dão descontos. E nega que estejam pagando ágio pela pressa no recebimento das armas. Ele não comenta o porquê, por exemplo, do governo Zelensky ter chamado de demitidos embaixadores da Ucrânia na Geórgia e no Marrocos.
que, segundo o jornalista, eles teriam sido punidos por não terem obtido os objetivos que Volodymyr Zelensky determinou aos seus funcionários do Ministério das Relações Exteriores. Disse mais durante a entrevista o ex-embaixador Melnik: nós estamos no começo. Quero ajudar em todas as áreas, reforçar todas as nossas capacidades militares. O embaixador Andrei Melnik, aqui na Alemanha, em Berlim, foi um dos principais articuladores na campanha que resultou na entrega de armas pesadas aos ucranianos na sua luta contra os russos. Armas essas que começam a ser entregues agora, mas que, apesar disso, não têm feito nenhuma diferença na luta, pois a cada dia se confirmam as informações de que os russos estão não só ganhando terreno, como consolidando as suas conquistas territoriais na Ucrânia. E mais do que isso, já há depoimentos de ucranianos, de oficiais ucranianos, dizendo que eles já perderam mais de 80% do seu pessoal, dos seus soldados com melhor treinamento, melhor preparados para essa luta. Ou seja, agora começam a colocar praticamente só pessoas com pouco preparo, como se diria na língua chula, buchas de canhão. Melnik continuava em sua retórica dizendo que a luta dos ucranianos não é só pela Ucrânia, é uma luta de toda a sociedade ocidental. O que, com um mínimo de esforço, como fez agora o jornalista Thilo Jung, ficou claro que não é o caso. Pois, na Alemanha, por exemplo, Stepan Bandera é consagradamente um assassino, um bandido, um criminoso nazista. Eu estou falando isso especialmente para meus conterrâneos brasileiros, que a maioria deles tem me comunicado que eles não estão a par do que está acontecendo na guerra. As notícias, e agora acabo de ler em um dos veículos aí do Brasil, chamando de heróis os brasileiros que foram lutar na Ucrânia. A matéria da qual eu li não esclarece, por exemplo, qual era a situação de trabalho desses brasileiros heróis voluntários. Não existe isso na Ucrânia hoje. Todos recebem pagamentos, especialmente soldados de elite, sabe? Esse discurso de que estão lutando pela liberdade, sabe, querendo fazer a diferença nessa guerra, especialmente escritos por bons samaritanos sentados em suas redações em São Paulo, sabe? Eu não como essa pilha, sabe? Chamar de herói quem foi mercenário é um erro e uma impropriedade demasiado grande para quem se diz jornalista profissional. Mas eu sei que existem profissionais muito capacitados no Brasil. E não só no Brasil, no mundo inteiro. O que se trata agora é de separar o joio do trigo, separar a informação da narrativa. Que narrativa é essa? Ninguém se dá conta, parece, às vezes, das coisas, das questões, das informações que simplesmente saltam assim das telas e das páginas de jornal. A informação que circulou ontem de que agora o governo da Ucrânia, além da ajuda militar, humanitária, etc., pede 750 bilhões de dólares para reconstruir o país. Não passou algumas horas, não chegou a passar um dia. E um dos primeiros comentaristas mais experientes na televisão, nos Estados Unidos, perguntou: mas como que eles querem dinheiro agora? Se nem a guerra acabou, se eles não sabem nem o que vão ter que reconstruir. E o comentarista disse: isso está parecendo um belo de um cambalacho. Um cambalacho. Eu pergunto, e se Volodymyr Zelensky acabar pedindo asilo na França, do seu amigo Emmanuel Macron, né? O único a qual ele abraçou
quando recebeu a visita de Macron, Scholz e Mario Draghi, da Itália. Draghi e Olaf Scholz receberam apenas um aperto de mão, enquanto Macron foi abraçado numa demonstração de grande intimidade entre ele e Zelensky. Essas questões não são indagadas. Zelensky continua bancando uma de herói, posando com um uniforme militar e negando certas informações que hoje já não são mais impossíveis de serem refutadas. Por exemplo, vou dar um exemplo, mais um exemplo. Na Ucrânia hoje existe uma lei marcial e que obriga todos os homens de 18 a 60 anos de prestarem serviço militar. Mais do que isso, existem ordens dos chefes militares de que nenhum homem pode sair da sua região de alistamento, não pode circular livremente pelo país. Isso é proibido. Sendo que isso é uma ilegalidade até do ponto de vista internacional. Zelensky, quando essa informação vazou através das redes sociais, Zelensky foi agora às redes sociais pedir esclarecimentos e dizer que precisa estar informado das decisões do seu alto comando militar. Como quem quer dizer, não estava informado do assunto. É bancar de santo, sabe? Quero lembrar que no início dessa guerra, Volodymyr Zelensky foi um que foi para a televisão dizer que iria enterrar todos os russos no território ucraniano e fazer com que seus corpos servissem de adubo. Agora estamos vendo o tamanho desse problema. O que não é compreensível e que ainda não me causa muita estranheza é como é que o Ocidente, dos países que se dizem desenvolvidos, esclarecidos, alimentam essa fantasia. Se queremos paz, por que não negociamos a paz? Já entregamos as armas. O que falta para cobrarmos de ambos os lados uma atitude agora de sentar na mesa e negociar e parar com essa matança? Por que continuamos nesse discursinho de heróis que vem de outros países para defender a democracia e a liberdade na terra dos outros? Perguntar não ofende.